Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha e Eugênio começam a perceber que há algo de muito estranho no comportamento de Celina. As atitudes evasivas, as respostas contraditórias e o nervosismo constante chamam a atenção do casal. Durante uma conversa informal, Heleninha troca um olhar cúmplice com o marido e diz em voz baixa: "Você reparou como a Celina está agindo ultimamente? Sempre desviando o assunto, sempre tentando parecer mais envolvida do que realmente está." Eugênio assente, pensativo. Está mentindo. E muito mal, por sinal. Não sei qual é o jogo dela, mas algo me diz que não é coisa boa. Enquanto isso, Renato enfrenta um dilema ético. Para salvar a agência Tomorrow da falência, ele se vê obrigado a aceitar as exigências de Marco Aurélio para garantir a assinatura do contrato com a TCA. Sentado em sua sala, sozinho, ele passa as mãos pelos cabelos, visivelmente incomodado. "Estou vendendo minha alma", murmura para si mesmo. Mas o que mais posso fazer? É isso ou ver tudo que construí ir por água abaixo? O peso da decisão o consome, e ele sente a pressão de todos os lados. Ao mesmo tempo em que tenta manter a fachada de executivo seguro, por dentro, Renato está dividido entre o orgulho e a necessidade. Na Paladar, Raquel conversa com Poliana sobre os rumos da empresa. A convivência entre as duas tem se tornado mais leve, e juntas começam a analisar a importância da imagem pública do restaurante. Raquel, sempre prática, vai direto ao ponto. "Precisamos de um assessor de imprensa, alguém que saiba lidar com os jornalistas, com as redes sociais, com as fofocas. A imagem da Paladar precisa ser protegida e também valorizada." Poliana concorda com a ideia, animada com a possibilidade de profissionalizar ainda mais o negócio. No meio da tarde, Raquel recebe uma ligação de Ivan. Ele informa que Bartolomeu pediu demissão da TCA. A notícia a surpreende. "Bartolomeu saiu?" Ela pergunta, sem esconder o espanto. "Isso muda muita coisa. A saída do executivo da empresa aérea levanta questionamentos e abre possibilidades." Raquel reflete sobre o que isso pode significar para seus planos futuros. Enquanto tudo isso acontece, Afonso e Maria de Fátima chegam de viagem. O retorno do casal movimenta o ambiente. Maria de Fátima, como sempre, faz questão de se exibir, desfilando com suas malas caras e um bronzeado impecável. Já Afonso parece mais contido, observando tudo com um olhar desconfiado, como se pressentisse que algo grande está prestes a acontecer. "Espero que não tenha perdido muita coisa enquanto estive fora", comenta Fátima, olhando ao redor, como quem já sente cheiro de novidade no ar. E de fato, perdeu. Porque muita coisa está prestes a mudar. A verdade, quando vem à tona, pode ser tão cortante quanto uma lâmina, e Odete, acostumada a estar sempre no controle, não imaginava que a traição viria de dentro de casa. Nos próximos capítulos, a bilionária da TCA finalmente descobrirá que sua própria irmã, Celina, é sócia de Raquel na Paladar, restaurante que ela tanto despreza. A revelação provocará um verdadeiro terremoto emocional e familiar, e como sempre, Odete não deixará barato. Tudo começa após a queda de Maria de Fátima. Desmascarada por Afonso, que a flagra nos braços de César, a influenciadora se vê encurralada e expulsa da casa de Celina, onde vinha se hospedando desde o início de sua ascensão social. Revoltada com a humilhação, Fátima decide jogar uma última bomba antes de sair, e mira diretamente no ponto fraco de Odete. De frente para a matriarca, Fátima lança o veneno com um sorriso frio nos lábios. "Sabe, dona Odete, não sou só eu que estava mentindo nessa casa. A diferença é que a minha mentira foi por paixão. Mas teve gente aqui que mentiu para a senhora por muito mais. Por interesse? Por conveniência?" Odete, sem paciência, ergue as sobrancelhas. "Fale logo o que tem para falar, sua insolente. A minha mãe só conseguiu comprar a Paladar porque teve uma mãozinha poderosa. Adivinha de quem? Da sua irmãzinha adorada, Celina." A empresária congela, como se tivesse levado um tapa no rosto. Fátima continua, cruel. "É isso mesmo. A senhora vive dizendo que Raquel é uma aproveitadora, que destruiu a vida da sua filha, mas não sabia que sua própria irmã é sócia dela? Pois agora sabe." Atônita, Odete gira nos calcanhares e encara Celina, que havia acabado de chegar no ambiente. O silêncio é cortante. Celina, já sem saída, tenta manter a compostura. "Odete, eu posso explicar." "Não, não pode", interrompe Odete, a voz trêmula de raiva. "Não tem explicação possível para isso. Você
Você sempre foi falsa, mas agora ultrapassou todos os limites. Eu não fiz nada contra você. O que eu faço com meu dinheiro não te diz respeito. Rebate Celina com firmeza. Mas Odete está transtornada. Claro que diz. Ser traída por uma irmã muda tudo. Pode falar o que quiser de mim, mas entre nós duas, você sempre foi a pior, Celina. Eu nunca enganei ninguém. Agora você sempre agiu nas sombras. Sempre foi traiçoeira. Celina tenta manter o controle, mas está visivelmente abalada. Odete, porém, não recua. Ao contrário, finca o pé e muda o tom para algo mais calculado. Quero saber agora, qual é a sua porcentagem na sociedade com Raquel? Por que isso importa? Questiona Celina tensa. Odete se aproxima, olhando-a nos olhos com desprezo. Fala, vaca. Ou você prefere que eu suba agora no quarto da Heleninha e conte tudinho para sua filha? Que você foi a responsável por ajudar a mulher do Ivan a enriquecer? A ameaça surte efeito imediato. Celina empalidece e, com a voz embargada, responde. 65%. Eu sou dona de 65% da Paladar. Odete dá um sorriso frio, satisfeito. Então vai fazer o seguinte, vai me vender sua parte, e vai me vender por um valor simbólico, R$ 1 se quiser. Ou quer que a Heleninha saiba da verdade pela minha boca? Desesperada, Celina baixa a cabeça. Tá bem, eu vendo. Pelo preço que você quiser. Só não fala com a Heleninha. A bilionária saboreia sua vitória com sarcasmo. Parabéns, Celina. Você finalmente fez a escolha certa. A florista abaixa os olhos, sentindo-se humilhada, derrotada não só como sócia, mas como irmã e mãe. Odete, triunfante, vira-se para sair da sala, deixando um rastro de tensão no ar. Fátima, ainda presente, sorri com gosto. Sua vingança estava completa. Mas no fundo, por trás daquele tom vitorioso de Odete, também havia dor. A dor de ver sua irmã preferir Raquel, a mulher que ela mais odeia, em vez de manter a lealdade familiar. E no olhar de Celina, um ressentimento silencioso nascia, porque, apesar de ter se curvado, ela sabia, aquela guerra ainda estava longe de terminar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, em uma conversa reservada, Marco Aurélio relembra a Leila que a clínica de estética que os dois administram não passa de uma fachada para suas verdadeiras atividades. Não esquece, Leila. Aquilo ali é só para manter as aparências. A gente não pode se dar ao luxo de ser descuidado agora, avisa ele, com o tom controlado, mas ameaçador. Leila, tensa, compreende a gravidade das palavras do marido e decide manter o disfarce com mais rigor. Enquanto isso, Vasco compartilha um desejo antigo com Consuelo. Arrendar o bar que pertencia a Poliana. Nostálgico, ele lembra dos bons tempos e diz que gostaria de dar uma nova cara ao local, mantendo o espírito acolhedor, mas com uma proposta moderna. Consuelo o encoraja a seguir com o plano e promete ajudá-lo no que for preciso. Na Tomorrow, o clima é de tensão. Renato confidencia a Solange que a agência está por um fio. A crise financeira ameaça encerrar de vez as atividades da empresa. Em uma tentativa desesperada de conter os custos, Renato toma uma decisão drástica. Demite Bartolomeu e Marieta, dois funcionários antigos e leais, o que deixa o ambiente ainda mais abalado. Apesar das dificuldades, Solange se mostra determinada a ajudar. Inspirada, ela desenvolve um projeto de revista de bordo para a TCA, propondo que Renato apresente a ideia como uma forma de salvar a Tomorrow. É uma proposta moderna, cheia de estilo. Pode ser a virada que vocês precisam, diz ela confiante. Renato, embora desconfiado no início, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Paralelamente, Raquel passa por uma verdadeira transformação. Disposta a deixar para trás os últimos acontecimentos conturbados, ela renova o visual com corte de cabelo novo e um figurino mais ousado e elegante. A mudança chama a atenção e representa o recomeço de uma nova fase, tanto pessoal quanto profissional. E os frutos não demoram a aparecer. Raquel fecha contratos importantes para a Paladar, consolidando sua presença no mercado gastronômico. Em outro ponto da cidade, Tiago e Fernanda se deixam levar pelo momento e passam a noite juntos. O envolvimento, que vinha se intensificando aos poucos, finalmente se concretiza, e ambos acordam com sentimentos mistos de surpresa, desejo e expectativa. De volta a Paladar, uma tensão inesperada toma conta de Celina quando Heleninha, curiosa, questiona sobre as pastas que a tia segura nas mãos. Essas pastas...
São da Paladar, não são? Pergunta a jovem, intrigada. Celina disfarça o nervosismo, tenta mudar de assunto, mas o desconforto é evidente. O que estará escondido por trás daqueles documentos? Para complicar ainda mais as coisas, Renato recebe uma visita nada agradável de Marco Aurélio, que o surpreende com uma chantagem cruel. Ou você faz o que estou mandando, ou periga tudo vir abaixo, ameaça Marco, deixando Renato atônito e sem saída, mais uma vez encurralado pelas maquinações do sogro. A máscara de Maria de Fátima está prestes a cair de forma humilhante e definitiva nos próximos capítulos. A jovem influenciadora, que subiu na vida às custas de mentiras e manipulações, finalmente será desmascarada por Afonso, seu marido milionário. E o flagra promete ser explosivo. Tudo começa quando Solange e Sardinha, cada vez mais desconfiados do comportamento de Fátima, decidem unir forças para descobrir a verdade. Solange, que já foi apaixonada por Afonso e ainda guarda sentimentos por ele, hesita em fazer algo que possa machucá-lo diretamente. Mas Sardinha, inconformado com as atitudes traiçoeiras da moça, toma uma atitude por conta própria. A investigação dos dois leva a uma descoberta estarrecedora. Fátima está mantendo um caso com seu ex-namorado, César Ribeiro, o modelo ambicioso que ela dizia ter deixado no passado. Pior ainda, os encontros são frequentes e acontecem em um flat luxuoso alugado especialmente para esses momentos. Sardinha, revoltado com a traição, decide que Afonso precisa saber da verdade. Sem pensar duas vezes, ele aparece de surpresa na TCA para falar com o empresário. Nervoso, mas determinado, joga tudo no ventilador. Afonso, já faz um tempo que eu vi a Fátima entrando num apart-hotel com o César. No momento, fiquei tão chocado que nem consegui tirar foto. Mas eles estavam juntos, agindo como se fossem um casal. Depois descobri que, enquanto vocês estavam na Europa, o César também esteve por lá. Não sei se em Paris, mas ele mesmo contou para Solange que passou uma temporada na Europa. Afonso, incrédulo, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto endurece, a respiração acelera. Ele agradece friamente e volta para casa sem dizer mais nada. Mas a dúvida se transforma em fúria conforme começa a vasculhar os pertences de Fátima. Entre papéis, recibos e envelopes esquecidos, ele encontra o que precisava: uma conta de aluguel em nome dela no Airport Pier Village, um flat luxuoso no centro da cidade. Pier Village? O que ela está fazendo nesse lugar? Murmura, cada vez mais convicto da traição. Sem perder tempo, ele pega as chaves do carro e segue direto para o endereço. Cruza o saguão com a confiança de quem sabe o que está prestes a encontrar. Acena para a recepcionista com um sorriso gélido, entra no elevador e sobe. No apartamento, enquanto isso, Fátima e César vivem um momento de intimidade, entregues um ao outro, como se nada pudesse tocá-los. A campainha toca e César, distraído, vai atender com a camisa ainda aberta. Quando abre a porta, dá de cara com Afonso. O choque é instantâneo. Fátima, seminua na cama, fica lívida. "Afonso?" exclama num misto de surpresa e pavor. Afonso entra com passos firmes, encara os dois e cospe a verdade como uma flecha. "Acabou, Fátima. Você me enganou esse tempo todo. Estava na cama com o seu ex-namorado, achando que nunca ia ser descoberta." "Pelo amor de Deus, Afonso. Não é o que você está pensando." Tenta justificar a moça, com sua habitual cara de sonsa. "Cala a boca!" grita Afonso com os olhos vidrados de raiva. A explosão de fúria assusta até César, que tenta intervir. "Calma, cara. Que é isso? Eu não transo violência", diz o modelo, erguendo as mãos em gesto de paz. "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?" rebate Afonso, antes de acertar um soco seco no rosto de César, que cambaleia e cai no sofá. Fátima tenta correr até Afonso, mas ele recua, enojado. "Você destruiu tudo, Fátima. Tudo o que a gente construiu, se é que você algum dia sentiu algo verdadeiro por mim." Ela tenta se recompor, mas a humilhação já está feita. Afonso vai embora sem olhar para trás, deixando Fátima em prantos e César sangrando no rosto. O reinado da golpista começa a ruir, e o que parecia uma vida de luxo e estabilidade vira um castelo de cartas desmoronando diante de todos. Nos bastidores, Solange observa com tristeza, sabendo que a verdade foi exposta, mas que as feridas que virão a seguir serão profundas. Sardinha, por outro lado, sente que fez a coisa certa. Era isso ou deixar ele viver enganado para sempre, diz a si mesmo. A partir desse momento nada será como antes para Maria de Fátima,
Sua máscara caiu, e com ela, o mundo perfeito que ela tanto lutou para forjar à base de mentiras. O guardado casamento de Maria de Fátima e Afonso finalmente acontece, envolto em luxo, ostentação e uma atmosfera de pura celebração. Com um vestido deslumbrante e um sorriso triunfante no rosto, Maria de Fátima realiza o sonho de subir ao altar ao lado de um dos homens mais ricos e influentes da sociedade carioca. A cerimônia, repleta de convidados ilustres e flashes por todos os lados, é o ápice de sua escalada social, marcada por ambição, traições e manobras friamente calculadas. Enquanto os noivos celebram o enlace, do outro lado da cidade, o caos toma conta da Paladar. Raquel e Poliana, aflitas, correm até o restaurante ao serem informadas de que o desumidificador da casa está em chamas. Ao chegarem ao local, se deparam com um cenário desolador. Uma fumaça densa invade o salão, funcionários tentam controlar o fogo, mas o estrago já é irreversível. Raquel, tomada pela emoção, segura as lágrimas ao ver seu sonho virar cinzas. Poliana, ainda tentando manter a calma, rapidamente entende a gravidade da situação. A queima comprometeu todos os produtos estocados e equipamentos essenciais. No mesmo instante, Solange, que comparece à recepção do casamento com um sentimento misto de indignação e curiosidade, decide confrontar Maria de Fátima. Determinada a expor a verdadeira face da agora senhora Lambertini, Solange se aproxima e, sem rodeios, dispara acusações duras sobre o passado da jovem, mencionando chantagens, manipulações e a destruição da própria família. O que Solange não imagina é que sua conversa está sendo discretamente gravada por um dos convidados, amando de Maria de Fátima, que, esperta, sempre se cerca de precauções. Afonso, percebendo o tumulto e não querendo que nada estrague sua festa perfeita, ordena que o segurança retire Solange imediatamente do salão. A moça é escoltada até a saída, humilhada e revoltada, sem ter tido a chance de dizer tudo o que queria. Enquanto isso, Odete, cada vez mais arrogante, não perde a oportunidade de destilar seu veneno. Em um dos salões do evento, ela destrata Fernanda com palavras frias e humilhantes, deixando claro que não a considera digna de conviver com sua família. Fernanda, ferida, mantém a postura, mas a tensão é visível em seu olhar. Do lado de fora, Poliana finalmente consegue uma atualização e, com o semblante carregado de angústia, dá a notícia devastadora a Raquel. Tudo o que elas tinham na Paladar foi perdido. O fogo consumiu não apenas equipamentos e ingredientes, mas também o esforço de meses, talvez anos de dedicação. Raquel, em choque, tenta compreender como recomeçar diante de tamanho prejuízo. Enquanto a dor de uns se intensifica, a alegria de outros só cresce. Maria de Fátima e Afonso embarcam para Paris em lua de mel, cercados de luxo e com planos de passarem uma temporada entre os círculos mais nobres da Europa. Para ela, é como um final de conto de fadas, o prêmio por ter vencido a batalha pelo prestígio e poder. Odete, por sua vez, também aproveita o momento para deixar o Brasil. Ao lado de Walter, embarca rumo ao velho continente com planos misteriosos, talvez até mais ambiciosos que os da própria filha. Sua partida, porém, não impede que ela continue controlando seus aliados à distância, mantendo os fios do seu império bem amarrados mesmo em outro continente. Com a passagem de tempo, novas realidades se impõem. Raquel, agora mais madura e resiliente, é vista desmontando as últimas estruturas do restaurante. A Paladar, antissímbolo de suas conquistas, será assumida por ela definitivamente. Mesmo diante das perdas, ela não se entrega. Com a força que sempre demonstrou, arregaça as mangas para começar do zero mais uma vez. É nesse momento de mudanças que Celina, já de volta ao Brasil, surge com uma novidade que promete mexer com os rumos da trama. Ao encontrar Odete, ela a informa de que Heleninha está de volta ao país. A revelação deixa Odete apreensiva. Afinal, Heleninha carrega uma história marcada por conflitos familiares, escândalos e uma luta intensa contra seus próprios demônios. Sua volta pode significar o reabrir de feridas ou, talvez, a chance de uma redenção. Pouco tempo depois, Heleninha se encontra com Celina e, visivelmente mais centrada e serena, compartilha uma notícia inesperada. Ela está casada com Ivan. O anúncio surpreende Celina, que logo percebe que há algo diferente na amiga. A mulher antes fragilizada agora parece determinada, segura de si e disposta a retomar as rédeas da própria vida. O reencontro entre elas simboliza um novo ciclo. Enquanto uns perdem tudo e outros mergulham em ilusões de grandeza,
Há quem renasça das cinzas e reconstrua sua própria história. Em meio a festas, tragédias e reviravoltas, a vida segue, e a roda do destino continua girando com força, como sempre acontece em Vale Tudo. O público acompanhará um verdadeiro jogo de manipulação e chantagem envolvendo Celina, Fátima e Afonso. Disposta a proteger o sobrinho e também seus próprios interesses, Celina armará um plano arriscado, mas engenhoso, para desmascarar a verdadeira intenção da influenciadora golpista. Tudo começa quando Fátima, cheia de si, anuncia publicamente que está grávida de Afonso Reutemann. A notícia, longe de comover Celina, acende um alerta na socialite. Isso porque, há poucos dias, ela descobriu que Fátima está tendo um caso extraconjugal com César Ribeiro. Convencida de que Afonso não é o verdadeiro pai da criança, Celina decide confrontar a nora de forma implacável, e para isso não mede esforços. Com frieza calculada, Celina inventa uma mentira devastadora, a de que Afonso é estéril. Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann, diz ela, encarando a jovem com desprezo. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril, incapaz de gerar filhos. Fátima empalidece, mas tenta manter a pose. Para tornar a farsa ainda mais convincente, Celina mostra um suposto exame médico, falsificado, que comprovaria a infertilidade do sobrinho. Está aqui o laudo. Esse filho que você está esperando pode ser de qualquer um, menos do Afonso, dispara com frieza. A golpista tenta rebater, mas é evidente seu nervosismo. O castelo de cartas que ela construiu começa a balançar. Encurralada, Fátima tenta se esquivar, mas acaba revelando, mesmo sem querer, o que Celina já suspeitava. Calma, Celina, eu não falei nada disso. Faltam meses para eu completar 2 anos de casada. E só depois disso é que tenho direito aos dólares. Eu não vou sair desse casamento sem nada. A admissão é a peça que faltava para Celina concluir sua armadilha. Com um sorriso cínico no rosto, Celina a lembra da cláusula de fidelidade presente no contrato de casamento. Ah, que pena! Mas você quebrou a cláusula de fidelidade, não é mesmo? Adulterou o acordo que você mesma assinou. E sabe o que isso significa? Que você vai sair deste casamento como entrou, com as suas mini-roupinhas e o seu talento para enganar os outros. Fátima fica furiosa com a ameaça e tenta virar o jogo. Ela se exalta e parte para o contra-ataque, ameaçando Celina. Se você fizer isso comigo, eu conto tudo para a Odete e para a Heleninha. Elas vão saber que você é sócia da Raquel na Paladar. Vai ser o fim da sua reputação, Celina. A ameaça, no entanto, não surte efeito. A dondoca nem se abala e retruca com altivez. Você realmente acredita que Odete me faria algo? Ora, Fátima, eu enfrentei coisa muito pior do que você com sua língua afiada e seus vestidos justos. Com a mesma elegância com que arquitetou a armadilha, Celina dá um ultimato. Um bastardo dentro da minha casa, eu não vou tolerar. Te dou até amanhã, Fátima, para pedir o divórcio e sair deste casamento com um mínimo de dignidade. Caso contrário, serei eu a resolver essa situação, e garanto que você não vai gostar da forma. Fátima tenta manter a pose, mas a insegurança é visível. Sua fachada de mulher controlada está prestes a ruir. O medo de sair do casamento sem os dólares que esperava a atormenta mais do que a vergonha. Ela percebe que, dessa vez, Celina a encurralou completamente. Por trás da frieza, Celina age por cálculo, mas também por uma espécie de justiça familiar. Para ela, Fátima nunca passou de uma arrivista, interessada apenas no status e no dinheiro dos Reutemann. Desde o início, ela sempre suspeitou das intenções da moça. Mas agora, com a gravidez supostamente ilegítima, tem em mãos a oportunidade perfeita para acabar com o jogo da falsidade. Sozinha em casa, Fátima sente o peso da chantagem. Ela sabe que não pode recorrer nem a César, que jamais assumiria um filho fruto de um caso clandestino. Tampouco pode confiar em Odete, que sempre a tratou com condescendência e já deu mostras de que não hesitaria em descartá-la se sua imagem pública estivesse em risco. A única saída seria manter a mentira, mas agora ela está fragilizada por dentro, e nas mãos de Celina. Celina, por sua vez, não pretende recuar. Dona de um estilo elegante e cruel, ela não apenas armou a farsa, como conduziu a confissão com precisão. Seu único objetivo agora é limpar o nome do sobrinho e eliminar Fátima da família com o mínimo de escândalo. A tensão entre as duas cresce, e o público, claro, poderá esperar mais embates intensos, reviravoltas e quedas de máscara, enquanto Celina prova que, quando se trata de proteger os seus,
e seus negócios. Não há mentira que ela não seja capaz de contar. Ela ganha novos contornos de tensão, alianças inusitadas e revelações surpreendentes. Celina toma uma atitude ousada ao propor a Raquel e Poliana uma sociedade fantasma na Paladar. A proposta é feita com discrição, pois Celina sabe que se Odete descobrir sua ligação com Raquel, a situação pode se tornar insustentável. Mesmo assim, ela acredita que a parceria pode ser vantajosa para ambas as partes e sugere uma estratégia para que a transação aconteça de forma oculta, sem despertar suspeitas na poderosa empresária Odete Reutemann. Enquanto isso, Solange se vê balançada pela presença inesperada de Afonso na agência Tomorrow. Ainda que tente manter a compostura, ela não consegue esconder o desconforto e a inquietação diante do ex-noivo prestes a se casar com Maria de Fátima. A tensão é perceptível e levanta questionamentos sobre os sentimentos que ainda podem existir entre eles. Odete, por sua vez, estranha ao perceber que Raquel está tentando entrar em contato com Celina. A ligação acende um alerta, e a empresária começa a farejar que algo pode estar acontecendo sem o seu conhecimento. Celina, ao perceber a curiosidade da mãe, disfarça e tenta despistar, afirmando que se trata apenas de uma ligação trivial. Mas Odete não é facilmente enganada, e passa a observar os movimentos da filha com ainda mais atenção. Do outro lado da cidade, a doutora Ana mostra preocupação com o progresso do tratamento de Heleninha. A médica teme que a paciente ainda esteja emocionalmente vulnerável e ressalta a importância do apoio familiar para sua recuperação completa. O caso de Heleninha continua sendo um ponto delicado na história, com impactos profundos em várias relações da trama. Após refletir sobre a proposta, Raquel aceita as justificativas apresentadas por Celina e decide avançar com a sociedade para adquirir a Paladar. Ela vê na parceria uma chance de crescimento profissional e uma oportunidade de consolidar sua presença no mercado sem deixar de lado a estratégia de manter a aliança em segredo. Bartolomeu, atento aos bastidores da TCA, se mostra desconfiado ao ver documentos de contabilidade da empresa nas mãos de Leila. A situação parece suspeita, e ele começa a questionar os reais interesses de Leila, temendo que ela esteja envolvida em algo maior com Marco Aurélio. Em um momento de tensão máxima, Celina deixa Odete chocada ao revelar o verdadeiro motivo de um saque vultoso feito em sua conta bancária. A revelação promete abalar a confiança entre mãe e filha, gerando um novo conflito entre as duas. Enquanto isso, Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar para avaliar o potencial do investimento. A visita reforça o desejo de Raquel em tocar o negócio adiante, mesmo enfrentando riscos. E, por fim, Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso, em um casamento cercado por interesses e dúvidas. O enlace é marcado por olhares trocados, desconfianças e emoções contidas, deixando no ar a pergunta: será esse o começo de uma nova fase, ou o prenúncio de mais uma reviravolta? Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, uma reviravolta impactante abalará ainda mais as relações já fragilizadas entre os personagens. Maria de Fátima, movida por ciúmes, orgulho ferido e um desejo cego de vingança, descobrirá que sua grande rival, Solange, está grávida. E o pior, os filhos que ela espera são muito provavelmente de Afonso, seu próprio marido. A revelação cairá como uma bomba em sua vida e despertará nela um lado ainda mais cruel e calculista. Tudo começa após uma série de indícios que levam Fátima a ligar os pontos. Em conversa com César, seu comparsa e confidente, ela mostrará que está determinada a desvendar o mistério por trás da gravidez de Solange. Você lembra que o Afonso tem irmãos gêmeos, não lembra? Começa ela desconfiada. Gêmeos são genéticos. E agora, do nada, a Solange está esperando gêmeos também. Coincidência? Questiona. Mas o verdadeiro estopim para a desconfiança de Fátima será uma lembrança específica. Uma noite em que Afonso saiu para uma festa e só voltou no dia seguinte, dizendo que havia dormido na casa de um amigo. Na época, a desculpa pareceu convincente, mas agora, diante da gravidez da rival, Fátima começa a ver tudo com outros olhos. Aquele dia que o Afonso chegou de manhã, todo estranho, ele não dormiu na casa de amigo nenhum. Ele foi para a casa da Solange, dormiu com ela, afirma com fúria contida. César, um tanto desconfortável, tenta acalmar a amiga, mas a jovem está completamente tomada pelo ódio. Ao confirmar suas suspeitas, ainda que sem provas concretas, Fátima entra em colapso emocional. Para ela, Solange engravidar de Afonso é a maior humilhação possível.
Incapaz de lidar com a frustração, ela começa a arquitetar um plano cruel, fazer com que Solange perca os bebês. Seu pensamento se torna sombrio, frio, e ela começa a buscar formas de atingir a rival no que agora considera seu ponto mais frágil. Durante uma nova conversa com César, Fátima revela que descobriu que Solange é diabética e depende de um medicamento aplicado por uma caneta de insulina para manter a saúde durante a gestação. É nesse momento que ela expõe seu plano diabólico: adulterar a medicação da rival. Ela é diabética, não é? E usa aquela canetinha de remédio. Se eu trocar o conteúdo por água, ela perde esses bebês, afirma com frieza arrepiante. César, apesar de também estar envolvido em diversas armações e chantagens, se choca com a proposta. Que horror, Fátima! Responde, visivelmente perturbado. Mesmo ele, acostumado aos esquemas e planos escusos da aliada, se sente desconfortável com a crueldade da proposta. Mas Fátima não demonstra qualquer arrependimento ou hesitação. Ela destruiu o meu casamento, César. Me fez de idiota, riu da minha cara. Agora vai pagar. Com juros, afirma, com um olhar gélido e determinado. O plano de Fátima será desenvolvido em segredo, mas ela contará com a ajuda involuntária de um funcionário da clínica onde Solange faz acompanhamento. Ao subornar discretamente um auxiliar de enfermagem, ela consegue acesso à caneta de insulina da rival. Sem que ninguém perceba, ela substitui o conteúdo do medicamento por água estéril, acreditando que, com isso, causará um desequilíbrio na saúde de Solange e, consequentemente, a perda dos bebês. No entanto, o que Fátima não espera é que seu plano comece a desmoronar por conta de pequenos detalhes. Primeiro, Solange começa a se sentir mal, mas suspeita que algo está errado com a própria medicação. A equipe médica desconfia e decide investigar, colhendo o conteúdo da caneta para análise. O resultado é alarmante. Há apenas água no lugar da insulina. A notícia cai como uma bomba na clínica, e os médicos reforçam a vigilância ao redor de Solange. Enquanto isso, César, cada vez mais atormentado pela culpa, começa a considerar contar a verdade para evitar uma tragédia. Ele percebe que, caso os bebês realmente sofram algum dano ou Solange perca a vida, a culpa cairá não só sobre Fátima, mas também sobre ele, por ter se calado. Solange, por sua vez, mesmo sem saber a origem do atentado, começa a desconfiar de Fátima. A rivalidade entre as duas nunca foi segredo, e a tensão entre elas só aumenta com o passar dos dias. Solange, agora em repouso absoluto, tenta manter a calma, mas percebe que está no centro de uma disputa silenciosa e perigosa. Afonso, ainda alheio a tudo, começa a notar mudanças no comportamento de Fátima. Ela está mais fria, mais agressiva e passa a evitar qualquer conversa sobre filhos ou maternidade. Ao mesmo tempo, ele se preocupa com Solange, que insiste em não revelar o nome do pai dos bebês. Isso o intriga, já que, no fundo, ele suspeita que a recaída que teve com ela naquela noite possa ter tido consequências maiores do que imaginava. Com o cerco se fechando e a saúde de Solange sob monitoramento constante, a tensão atinge o ápice. Fátima percebe que sua tentativa falhou, mas não se dá por vencida. Se não foi dessa vez, vai ser de outra. Essa história ainda não acabou. Ameaça, em uma cena que deixa claro que ela ainda guarda novas cartas na manga. Esse arco da trama promete estremecer ainda mais os laços entre os personagens, trazendo à tona o lado mais sombrio de Fátima. A disputa entre ela e Solange extrapola os limites do orgulho e do ciúme e entra em um território perigoso, onde vidas inocentes estão em risco. Resta saber até onde Fátima está disposta a ir para eliminar quem ameaça sua posição, seu ego e seu casamento. E à medida que a data do nascimento dos bebês se aproxima, o público acompanhará com tensão cada passo desse jogo de manipulação, vingança e segredos, em que a verdade ameaça emergir a qualquer momento, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. Raquel decide pôr um ponto final nos abusos da filha e expulsa Maria de Fátima de casa depois de mais uma discussão violenta. A atitude da mãe surpreende até que, nos próximos capítulos de Vale Tudo em uma conversa reservada, Marco Aurélio relembra a Leila que a clínica de estética que os dois administram não passa de uma fachada para suas verdadeiras atividades. Não esquece, Leila. Aquilo ali é só para manter as aparências. A gente não pode se dar ao luxo de ser descuidado agora, avisa ele, com o tom controlado, mas ameaçador. Leila, tensa,
Compreende a gravidade das palavras do marido e decide manter o disfarce com mais rigor. Enquanto isso, Vasco compartilha um desejo antigo com Consuelo: arrendar o bar que pertencia a Poliana. Nostálgico, ele lembra dos bons tempos e diz que gostaria de dar uma nova cara ao local, mantendo o espírito acolhedor, mas com uma proposta moderna. Consuelo o encoraja a seguir com o plano e promete ajudá-lo no que for preciso. Na Tomorrow, o clima é de tensão. Renato confidencia a Solange que a agência está por um fio. A crise financeira ameaça encerrar de vez as atividades da empresa. Em uma tentativa desesperada de conter os custos, Renato toma uma decisão drástica. Demite Bartolomeu e Marieta, dois funcionários antigos e leais, o que deixa o ambiente ainda mais abalado. Apesar das dificuldades, Solange se mostra determinada a ajudar. Inspirada, ela desenvolve um projeto de revista de bordo para a TCA, propondo que Renato apresente a ideia como uma forma de salvar a Tomorrow. É uma proposta moderna, cheia de estilo. Pode ser a virada que vocês precisam, diz ela confiante. Renato, embora desconfiado no início, começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Paralelamente, Raquel passa por uma verdadeira transformação. Disposta a deixar para trás os últimos acontecimentos conturbados, ela renova o visual com corte de cabelo novo e um figurino mais ousado e elegante. A mudança chama a atenção e representa o recomeço de uma nova fase, tanto pessoal quanto profissional. E os frutos não demoram a aparecer. Raquel fecha contratos importantes para a Paladar, consolidando sua presença no mercado gastronômico. Em outro ponto da cidade, Tiago e Fernanda se deixam levar pelo momento e passam a noite juntos. O envolvimento, que vinha se intensificando aos poucos, finalmente se concretiza, e ambos acordam com sentimentos mistos de surpresa, desejo e expectativa. De volta a Paladar, uma tensão inesperada toma conta de Celina quando Heleninha, curiosa, questiona sobre as pastas que a tia segura nas mãos. Essas pastas são da Paladar, não são? Pergunta a jovem, intrigada. Celina disfarça o nervosismo, tenta mudar de assunto, mas o desconforto é evidente. O que estará escondido por trás daqueles documentos? Para complicar ainda mais as coisas, Renato recebe uma visita nada agradável de Marco Aurélio, que o surpreende com uma chantagem cruel. Ou você faz o que estou mandando, ou periga tudo vir abaixo, ameaça Marco, deixando Renato atônito e sem saída, mais uma vez encurralado pelas maquinações do sogro. A máscara de Maria de Fátima está prestes a cair de forma humilhante e definitiva nos próximos capítulos. A jovem influenciadora, que subiu na vida às custas de mentiras e manipulações, finalmente será desmascarada por Afonso, seu marido milionário. E o flagra promete ser explosivo. Tudo começa quando Solange e Sardinha, cada vez mais desconfiados do comportamento de Fátima, decidem unir forças para descobrir a verdade. Solange, que já foi apaixonada por Afonso e ainda guarda sentimentos por ele, hesita em fazer algo que possa machucá-lo diretamente. Mas Sardinha, inconformado com as atitudes traiçoeiras da moça, toma uma atitude por conta própria. A investigação dos dois leva a uma descoberta estarrecedora. Fátima está mantendo um caso com seu ex-namorado, César Ribeiro, o modelo ambicioso que ela dizia ter deixado no passado. Pior ainda, os encontros são frequentes e acontecem em um flat luxuoso alugado especialmente para esses momentos. Sardinha, revoltado com a traição, decide que Afonso precisa saber da verdade. Sem pensar duas vezes, ele aparece de surpresa na TCA para falar com o empresário. Nervoso, mas determinado, joga tudo no ventilador. Afonso, já faz um tempo que eu vi a Fátima entrando num apart-hotel com o César. No momento, fiquei tão chocado que nem consegui tirar foto. Mas eles estavam juntos, agindo como se fossem um casal. Depois descobri que, enquanto vocês estavam na Europa, o César também esteve por lá. Não sei se em Paris, mas ele mesmo contou para Solange que passou uma temporada na Europa. Afonso, incrédulo, sente o chão sumir sob seus pés. O rosto endurece, a respiração acelera. Ele agradece friamente e volta para casa sem dizer mais nada. Mas a dúvida se transforma em fúria conforme começa a vasculhar os pertences de Fátima. Entre papéis, recibos e envelopes esquecidos, ele encontra o que precisava: uma conta de aluguel em nome dela no Airport Pier Village, um flat luxuoso no centro da cidade. Pier Village? O que ela está fazendo nesse lugar? Murmura, cada vez mais convicto da traição. Sem perder tempo, ele pega as chaves do carro
e segue direto para o endereço. Cruza o saguão com a confiança de quem sabe o que está prestes a encontrar. Acena para a recepcionista com um sorriso gélido, entra no elevador e sobe. No apartamento, enquanto isso, Fátima e César vivem um momento de intimidade, entregues um ao outro, como se nada pudesse tocá-los. A campainha toca e César, distraído, vai atender com a camisa ainda aberta. Quando abre a porta, dá de cara com Afonso. O choque é instantâneo. Fátima, seminua na cama, fica lívida. "Afonso?" exclama num misto de surpresa e pavor. Afonso entra com passos firmes, encara os dois e cospe a verdade como uma flecha. "Acabou, Fátima. Você me enganou esse tempo todo. Estava na cama com o seu ex-namorado, achando que nunca ia ser descoberta." "Pelo amor de Deus, Afonso. Não é o que você está pensando." Tenta justificar a moça, com sua habitual cara de sonsa. "Cala a boca!" grita Afonso com os olhos vidrados de raiva. A explosão de fúria assusta até César, que tenta intervir. "Calma, cara. Que é isso? Eu não transo violência", diz o modelo, erguendo as mãos em gesto de paz. "Não transa violência, mas transa com a minha mulher?" rebate Afonso, antes de acertar um soco seco no rosto de César, que cambaleia e cai no sofá. Fátima tenta correr até Afonso, mas ele recua, enojado. "Você destruiu tudo, Fátima. Tudo o que a gente construiu, se é que você algum dia sentiu algo verdadeiro por mim." Ela tenta se recompor, mas a humilhação já está feita. Afonso vai embora sem olhar para trás, deixando Fátima em prantos e César sangrando no rosto. O reinado da golpista começa a ruir, e o que parecia uma vida de luxo e estabilidade vira um castelo de cartas desmoronando diante de todos. Nos bastidores, Solange observa com tristeza, sabendo que a verdade foi exposta, mas que as feridas que virão a seguir serão profundas. Sardinha, por outro lado, sente que fez a coisa certa. Era isso ou deixar ele viver enganado para sempre, diz a si mesmo. A partir desse momento nada será como antes para Maria de Fátima. Sua máscara caiu, e com ela, o mundo perfeito que ela tanto lutou para forjar à base de mentiras. Guardado o casamento de Maria de Fátima e Afonso finalmente acontece, envolto em luxo, ostentação e uma atmosfera de pura celebração. Com um vestido deslumbrante e um sorriso triunfante no rosto, Maria de Fátima realiza o sonho de subir ao altar ao lado de um dos homens mais ricos e influentes da sociedade carioca. A cerimônia, repleta de convidados ilustres e flashes por todos os lados, é o ápice de sua escalada social, marcada por ambição, traições e manobras friamente calculadas. Enquanto os noivos celebram o enlace, do outro lado da cidade, o caos toma conta da Paladar. Raquel e Poliana, aflitas, correm até o restaurante ao serem informadas de que o desumidificador da casa está em chamas. Ao chegarem ao local, se deparam com um cenário desolador. Uma fumaça densa invade o salão, funcionários tentam controlar o fogo, mas o estrago já é irreversível. Raquel, tomada pela emoção, segura as lágrimas ao ver seu sonho virar cinzas. Poliana, ainda tentando manter a calma, rapidamente entende a gravidade da situação. A queima comprometeu todos os produtos estocados e equipamentos essenciais. No mesmo instante, Solange, que comparece à recepção do casamento com um sentimento misto de indignação e curiosidade, decide confrontar Maria de Fátima. Determinada a expor a verdadeira face da agora senhora Lambertini, Solange se aproxima e, sem rodeios, dispara acusações duras sobre o passado da jovem, mencionando chantagens, manipulações e a destruição da própria família. O que Solange não imagina é que sua conversa está sendo discretamente gravada por um dos convidados, amando de Maria de Fátima, que, esperta, sempre se cerca de precauções. Afonso, percebendo o tumulto e não querendo que nada estrague sua festa perfeita, ordena que o segurança retire Solange imediatamente do salão. A moça é escoltada até a saída, humilhada e revoltada, sem ter tido a chance de dizer tudo o que queria. Enquanto isso, Odete, cada vez mais arrogante, não perde a oportunidade de destilar seu veneno. Em um dos salões do evento, ela destrata Fernanda com palavras frias e humilhantes, deixando claro que não a considera digna de conviver com sua família. Fernanda, ferida, mantém a postura, mas a tensão é visível em seu olhar. Do lado de fora, Poliana finalmente consegue uma atualização e, com o semblante carregado de angústia, dá a notícia devastadora a Raquel. Tudo o que elas tinham na Paladar foi perdido. O fogo consumiu não apenas equipamentos e ingredientes,
mas também o esforço de meses, talvez anos de dedicação. Raquel, em choque, tenta compreender como recomeçar diante de tamanho prejuízo. Enquanto a dor de um se intensifica, a alegria de outros só cresce. Maria de Fátima e Afonso embarcam para Paris em lua de mel, cercados de luxo e com planos de passarem uma temporada entre os círculos mais nobres da Europa. Para ela, é como um final de conto de fadas, o prêmio por ter vencido a batalha pelo prestígio e poder. Odete, por sua vez, também aproveita o momento para deixar o Brasil. Ao lado de Walter, embarca rumo ao velho continente com planos misteriosos, talvez até mais ambiciosos que os da própria filha. Sua partida, porém, não impede que ela continue controlando seus aliados à distância, mantendo os fios do seu império bem amarrados mesmo em outro continente. Com a passagem de tempo, novas realidades se impõem. Raquel, agora mais madura e resiliente, é vista desmontando as últimas estruturas do restaurante. A Paladar, antissímbolo de suas conquistas, será assumida por ela definitivamente. Mesmo diante das perdas, ela não se entrega. Com a força que sempre demonstrou, arregaça as mangas para começar do zero mais uma vez. É nesse momento de mudanças que Celina, já de volta ao Brasil, surge com uma novidade que promete mexer com os rumos da trama. Ao encontrar Odete, ela a informa de que Heleninha está de volta ao país. A revelação deixa Odete apreensiva. Afinal, Heleninha carrega uma história marcada por conflitos familiares, escândalos e uma luta intensa contra seus próprios demônios. Sua volta pode significar o reabrir de feridas ou, talvez, a chance de uma redenção. Pouco tempo depois, Heleninha se encontra com Celina e, visivelmente mais centrada e serena, compartilha uma notícia inesperada. Ela está casada com Ivan. O anúncio surpreende Celina, que logo percebe que há algo diferente na amiga. A mulher antes fragilizada agora parece determinada, segura de si e disposta a retomar as rédeas da própria vida. O reencontro entre elas simboliza um novo ciclo. Enquanto uns perdem tudo e outros mergulham em ilusões de grandeza, há quem renasça das cinzas e reconstrua sua própria história. Em meio a festas, tragédias e reviravoltas, a vida segue, e a roda do destino continua girando com força, como sempre acontece em Vale Tudo. O público acompanhará um verdadeiro jogo de manipulação e chantagem envolvendo Celina, Fátima e Afonso. Disposta a proteger o sobrinho e também seus próprios interesses, Celina armará um plano arriscado, mas engenhoso, para desmascarar a verdadeira intenção da influenciadora golpista. Tudo começa quando Fátima, cheia de si, anuncia publicamente que está grávida de Afonso Reutemann. A notícia, longe de comover Celina, acende um alerta na socialite. Isso porque, há poucos dias, ela descobriu que Fátima está tendo um caso extraconjugal com César Ribeiro. Convencida de que Afonso não é o verdadeiro pai da criança, Celina decide confrontar a nora de forma implacável, e para isso não mede esforços. Com frieza calculada, Celina inventa uma mentira devastadora, a de que Afonso é estéril. Fátima, eu tenho certeza de que esse bebê não é um Reutemann, diz ela, encarando a jovem com desprezo. O meu sobrinho teve cachumba aos 8 anos. O Afonso é estéril, incapaz de gerar filhos. Fátima empalidece, mas tenta manter a pose. Para tornar a farsa ainda mais convincente, Celina mostra um suposto exame médico, falsificado, que comprovaria a infertilidade do sobrinho. Está aqui o laudo. Esse filho que você está esperando pode ser de qualquer um, menos do Afonso, dispara com frieza. A golpista tenta rebater, mas é evidente seu nervosismo. O castelo de cartas que ela construiu começa a balançar. Encurralada, Fátima tenta se esquivar, mas acaba revelando, mesmo sem querer, o que Celina já suspeitava. Calma, Celina, eu não falei nada disso. Faltam meses para eu completar 2 anos de casada. E só depois disso é que tenho direito aos dólares. Eu não vou sair desse casamento sem nada. A admissão é a peça que faltava para Celina concluir sua armadilha. Com um sorriso cínico no rosto, Celina a lembra da cláusula de fidelidade presente no contrato de casamento. Ah, que pena! Mas você quebrou a cláusula de fidelidade, não é mesmo? Adulterou o acordo que você mesma assinou. E sabe o que isso significa? Que você vai sair deste casamento como entrou, com as suas mini-roupinhas e o seu talento para enganar os outros. Fátima fica furiosa com a ameaça e tenta virar o jogo. Ela se exalta e parte para o contra-ataque, ameaçando Celina. Se você fizer isso comigo, eu conto tudo para a Odete e para a Heleninha. Elas vão saber que você é sócia da Raquel na Paladar.
Vai ser o fim da sua reputação, Celina. A ameaça, no entanto, não surte efeito. A dondoca nem se abala e retruca com altivez. Você realmente acredita que Odete me faria algo? Ora, Fátima, eu enfrentei coisa muito pior do que você com sua língua afiada e seus vestidos justos. Com a mesma elegância com que arquitetou a armadilha, Celina dá um ultimato. Um bastardo dentro da minha casa, eu não vou tolerar. Te dou até amanhã, Fátima, para pedir o divórcio e sair deste casamento com um mínimo de dignidade. Caso contrário, serei eu a resolver essa situação, e garanto que você não vai gostar da forma. Fátima tenta manter a pose, mas a insegurança é visível. Sua fachada de mulher controlada está prestes a ruir. O medo de sair do casamento sem os dólares que esperava a atormenta mais do que a vergonha. Ela percebe que, dessa vez, Celina a encurralou completamente. Por trás da frieza, Celina age por cálculo, mas também por uma espécie de justiça familiar. Para ela, Fátima nunca passou de uma arrivista, interessada apenas no status e no dinheiro dos Reutemann. Desde o início, ela sempre suspeitou das intenções da moça. Mas agora, com a gravidez supostamente ilegítima, tem em mãos a oportunidade perfeita para acabar com o jogo da falsidade. Sozinha em casa, Fátima sente o peso da chantagem. Ela sabe que não pode recorrer nem a César, que jamais assumiria um filho fruto de um caso clandestino. Tampouco pode confiar em Odete, que sempre a tratou com condescendência e já deu mostras de que não hesitaria em descartá-la se sua imagem pública estivesse em risco. A única saída seria manter a mentira, mas agora ela está fragilizada por dentro, e nas mãos de Celina. Celina, por sua vez, não pretende recuar. Dona de um estilo elegante e cruel, ela não apenas armou a farsa, como conduziu a confissão com precisão. Seu único objetivo agora é limpar o nome do sobrinho e eliminar Fátima da família com o mínimo de escândalo. A tensão entre as duas cresce, e o público, claro, poderá esperar mais embates intensos, reviravoltas e quedas de máscara, enquanto Celina prova que, quando se trata de proteger os seus e seus negócios, não há mentira que ela não seja capaz de contar. Ela ganha novos contornos de tensão, alianças inusitadas e revelações surpreendentes. Celina toma uma atitude ousada ao propor a Raquel e Poliana uma sociedade fantasma na Paladar. A proposta é feita com discrição, pois Celina sabe que se Odete descobrir sua ligação com Raquel, a situação pode se tornar insustentável. Mesmo assim, ela acredita que a parceria pode ser vantajosa para ambas as partes e sugere uma estratégia para que a transação aconteça de forma oculta, sem despertar suspeitas na poderosa empresária Odete Reutemann. Enquanto isso, Solange se vê balançada pela presença inesperada de Afonso na agência Tomorrow. Ainda que tente manter a compostura, ela não consegue esconder o desconforto e a inquietação diante do ex-noivo prestes a se casar com Maria de Fátima. A tensão é perceptível e levanta questionamentos sobre os sentimentos que ainda podem existir entre eles. Odete, por sua vez, estranha ao perceber que Raquel está tentando entrar em contato com Celina. A ligação acende um alerta, e a empresária começa a farejar que algo pode estar acontecendo sem o seu conhecimento. Celina, ao perceber a curiosidade da mãe, disfarça e tenta despistar, afirmando que se trata apenas de uma ligação trivial. Mas Odete não é facilmente enganada, e passa a observar os movimentos da filha com ainda mais atenção. Do outro lado da cidade, a doutora Ana mostra preocupação com o progresso do tratamento de Heleninha. A médica teme que a paciente ainda esteja emocionalmente vulnerável e ressalta a importância do apoio familiar para sua recuperação completa. O caso de Heleninha continua sendo um ponto delicado na história, com impactos profundos em várias relações da trama. Após refletir sobre a proposta, Raquel aceita as justificativas apresentadas por Celina e decide avançar com a sociedade para adquirir a Paladar. Ela vê na parceria uma chance de crescimento profissional e uma oportunidade de consolidar sua presença no mercado sem deixar de lado a estratégia de manter a aliança em segredo. Bartolomeu, atento aos bastidores da TCA, se mostra desconfiado ao ver documentos de contabilidade da empresa nas mãos de Leila. A situação parece suspeita, e ele começa a questionar os reais interesses de Leila, temendo que ela esteja envolvida em algo maior com Marco Aurélio. Em um momento de tensão máxima, Celina deixa Odete chocada ao revelar o verdadeiro motivo de um saque vultoso feito em sua conta bancária. A revelação promete abalar a confiança entre mãe e filha, gerando um novo conflito entre as duas. Enquanto isso,
Raquel e Poliana visitam os espaços da Paladar para avaliar o potencial do investimento. A visita reforça o desejo de Raquel em tocar o negócio adiante, mesmo enfrentando riscos. E, por fim, Maria de Fátima chega ao altar ao lado de Afonso, em um casamento cercado por interesses e dúvidas. O enlace é marcado por olhares trocados, desconfianças e emoções contidas, deixando no ar a pergunta: será esse o começo de uma nova fase, ou o prenúncio de mais uma reviravolta? Nos próximos capítulos do remake de Vale Tudo, uma reviravolta impactante abalará ainda mais as relações já fragilizadas entre os personagens. Maria de Fátima, movida por ciúmes, orgulho ferido e um desejo cego de vingança, descobrirá que sua grande rival, Solange, está grávida. E o pior, os filhos que ela espera são muito provavelmente de Afonso, seu próprio marido. A revelação cairá como uma bomba em sua vida e despertará nela um lado ainda mais cruel e calculista. Tudo começa após uma série de indícios que levam Fátima a ligar os pontos. Em conversa com César, seu comparsa e confidente, ela mostrará que está determinada a desvendar o mistério por trás da gravidez de Solange. Você lembra que o Afonso tem irmãos gêmeos, não lembra? Começa ela desconfiada. Gêmeos são genéticos. E agora, do nada, a Solange está esperando gêmeos também. Coincidência? Questiona. Mas o verdadeiro estopim para a desconfiança de Fátima será uma lembrança específica. Uma noite em que Afonso saiu para uma festa e só voltou no dia seguinte, dizendo que havia dormido na casa de um amigo. Na época, a desculpa pareceu convincente, mas agora, diante da gravidez da rival, Fátima começa a ver tudo com outros olhos. Aquele dia que o Afonso chegou de manhã, todo estranho, ele não dormiu na casa de amigo nenhum. Ele foi para a casa da Solange, dormiu com ela, afirma com fúria contida. César, um tanto desconfortável, tenta acalmar a amiga, mas a jovem está completamente tomada pelo ódio. Ao confirmar suas suspeitas, ainda que sem provas concretas, Fátima entra em colapso emocional. Para ela, Solange engravidar de Afonso é a maior humilhação possível. Incapaz de lidar com a frustração, ela começa a arquitetar um plano cruel. Fazer com que Solange perca os bebês. Seu pensamento se torna sombrio, frio, e ela começa a buscar formas de atingir a rival no que agora considera seu ponto mais frágil. Durante uma nova conversa com César, Fátima revela que descobriu que Solange é diabética e depende de um medicamento aplicado por uma caneta de insulina para manter a saúde durante a gestação. É nesse momento que ela expõe seu plano diabólico: adulterar a medicação da rival. Ela é diabética, não é? E usa aquela canetinha de remédio. Se eu trocar o conteúdo por água, ela perde esses bebês, afirma com frieza arrepiante. César, apesar de também estar envolvido em diversas armações e chantagens, se choca com a proposta. Que horror, Fátima! Responde, visivelmente perturbado. Mesmo ele, acostumado aos esquemas e planos escusos da aliada, se sente desconfortável com a crueldade da proposta. Mas Fátima não demonstra qualquer arrependimento ou hesitação. Ela destruiu o meu casamento, César. Me fez de idiota, riu da minha cara. Agora vai pagar. Com juros, afirma, com um olhar gélido e determinado. O plano de Fátima será desenvolvido em segredo, mas ela contará com a ajuda involuntária de um funcionário da clínica onde Solange faz acompanhamento. Ao subornar discretamente um auxiliar de enfermagem, ela consegue acesso à caneta de insulina da rival. Sem que ninguém perceba, ela substitui o conteúdo do medicamento por água estéril, acreditando que, com isso, causará um desequilíbrio na saúde de Solange e, consequentemente, a perda dos bebês. No entanto, o que Fátima não espera é que seu plano comece a desmoronar por conta de pequenos detalhes. Primeiro, Solange começa a se sentir mal, mas suspeita que algo está errado com a própria medicação. A equipe médica desconfia e decide investigar, colhendo o conteúdo da caneta para análise. O resultado é alarmante. Há apenas água no lugar da insulina. A notícia cai como uma bomba na clínica, e os médicos reforçam a vigilância ao redor de Solange. Enquanto isso, César, cada vez mais atormentado pela culpa, começa a considerar contar a verdade para evitar uma tragédia. Ele percebe que, caso os bebês realmente sofram algum dano ou Solange perca a vida, a culpa cairá não só sobre Fátima, mas também sobre ele, por ter se calado. Solange, por sua vez, mesmo sem saber a origem do atentado, começa a desconfiar de Fátima.
A rivalidade entre as duas nunca foi segredo, e a tensão entre elas só aumenta com o passar dos dias. Solange, agora em repouso absoluto, tenta manter a calma, mas percebe que está no centro de uma disputa silenciosa e perigosa. Afonso, ainda alheio a tudo, começa a notar mudanças no comportamento de Fátima. Ela está mais fria, mais agressiva e passa a evitar qualquer conversa sobre filhos ou maternidade. Ao mesmo tempo, ele se preocupa com Solange, que insiste em não revelar o nome do pai dos bebês. Isso o intriga, já que, no fundo, ele suspeita que a recaída que teve com ela naquela noite possa ter tido consequências maiores do que imaginava. Com o cerco se fechando e a saúde de Solange sob monitoramento constante, a tensão atinge o ápice. Fátima percebe que sua tentativa falhou, mas não se dá por vencida. Se não foi dessa vez, vai ser de outra. Essa história ainda não acabou. Ameaça, em uma cena que deixa claro que ela ainda guarda novas cartas na manga. Esse arco da trama promete estremecer ainda mais os laços entre os personagens, trazendo à tona o lado mais sombrio de Fátima. A disputa entre ela e Solange extrapola os limites do orgulho e do ciúme e entra em um território perigoso, onde vidas inocentes estão em risco. Resta saber até onde Fátima está disposta a ir para eliminar quem ameaça sua posição, seu ego e seu casamento. E à medida que a data do nascimento dos bebês se aproxima, o público acompanhará com tensão cada passo desse jogo de manipulação, vingança e segredos, em que a verdade ameaça emergir a qualquer momento, com consequências devastadoras para todos os envolvidos. Raquel decide pôr um ponto final nos abusos da filha e expulsa Maria de Fátima de casa depois de mais uma discussão violenta. A atitude da mãe surpreende até quem a conhece, pois Raquel estava cansada de ser enganada e humilhada pela filha, que não hesitava em manipulá-la para alcançar seus interesses. Enquanto isso, Renato vive momentos de tensão ao perceber que perdeu 2 contratos de trabalho importantes, o que abala não apenas sua segurança profissional, mas também sua autoconfiança. Ainda atordoada pelos últimos acontecimentos, Raquel resolve procurar Ivan para tentar se desculpar pelas brigas e desentendimentos do passado. No entanto, sua expectativa se frustra completamente quando Ivan, de forma direta, conta que está de viagem marcada com Heleninha. Raquel fica decepcionada e sente a dor de perceber que talvez tenha perdido Ivan de vez. Em paralelo, Leila, sempre disposta a se manter próxima dos negócios e das tramas que se desenrolam ao redor de Marco Aurélio, oferece a ele seus serviços como contadora. A proposta de Leila vem carregada de segundas intenções, já que ela enxerga nessa parceria uma oportunidade de ampliar seu poder e sua influência nos negócios de Marco Aurélio. Raquel, determinada a não permitir que Maria de Fátima continue passando por cima de todos sem consequências, tem uma atitude extrema e rasga o vestido de noiva da filha. A jovem, indignada e abalada, corre até César para desabafar, dizendo-se vítima das injustiças da mãe. César tenta acalmá-la, mas Maria de Fátima está visivelmente fragilizada com a perda de apoio dentro de casa. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Afonso, que fica sabendo por Maria de Fátima de todo o ocorrido, adota uma postura protetora. Embora não aprove totalmente as atitudes dela, Afonso não consegue deixar de se comover e passa a apoiá-la, oferecendo o ombro amigo e tentando evitar que ela se sinta completamente desamparada. Enquanto isso, Odete surpreende Raquel ao sair em defesa de Maria de Fátima, rebatendo as acusações e tomando o partido da jovem. Para Raquel, essa reação de Odete é um verdadeiro balde de água fria, pois não esperava que a poderosa empresária se envolvesse dessa forma e se colocasse contra ela. Seguindo os conselhos de Odete, Maria de Fátima passa a investir suas energias em um novo plano: conquistar Celina. Astuta e estrategista, ela segue à risca as orientações de Odete para tentar se aproximar e ganhar a confiança de Celina, enxergando nessa relação uma forma de se reerguer socialmente. Mas o golpe final vem quando Cecília conta a Celina uma revelação bombástica. Foi Maria de Fátima quem roubou os documentos de Sarita. Celina, ao descobrir a verdade, fica arrasada e em choque, sem saber como reagir diante da traição e da audácia da jovem. Esse novo escândalo promete colocar ainda mais lenha na fogueira, aprofundando os conflitos e alimentando novas rivalidades nos próximos capítulos. A vingança de Odete Reutemann
estava armada para acontecer no grande dia do casamento de sua protegida, Maria de Fátima, mas os acontecimentos tomariam um rumo inesperado e explosivo, levando ao completo fracasso do seu plano e a um espetáculo de humilhação pública que ninguém poderia prever. Depois de tantas intrigas, armações e crueldades, Raquel e Solange, as duas mulheres que mais sofreram nas mãos de Fátima e de sua mentora, finalmente romperiam todas as barreiras da paciência. Em uma sequência de cenas carregadas de emoção e tensão, elas resolveriam se vingar com as próprias mãos, deixando Maria de Fátima e Odete sem reação. Tudo começa ainda durante a preparação do casamento, em um dia que tinha tudo para ser perfeito aos olhos de Fátima. Na mansão de Celina, sogra da jovem, acontecia a prova final do luxuoso vestido de noiva. Cercada de costureiras, joias e champanhe, Maria de Fátima se sentia a rainha do mundo, orgulhosa de estar prestes a conquistar o marido rico que tanto desejava. A festa prometia ser um dos maiores eventos da alta sociedade, e a noiva estava certa de que nada poderia atrapalhar seus planos de ascensão social. Mas ela não contava com a fúria de Raquel, que vinha acumulando mágoas havia muito tempo. Raquel, mulher forte e guerreira, tinha tentado inúmeras vezes abrir os olhos da filha para os valores da dignidade, do trabalho e do respeito. Porém, Fátima ignorara todos os conselhos, escolhendo o caminho da ambição desmedida, passando por cima de quem fosse necessário. Cansada das mentiras e das armações de Fátima, Raquel decidiu que não permitiria que aquele casamento se consumasse sem revelar a verdade. De forma inesperada, Raquel invade a casa de Celina no momento da prova do vestido. Diante de todos os presentes, sem se intimidar com os olhares de reprovação ou choque da alta sociedade, ela faz um discurso cortante. Hilda, tomada por um sentimento de compaixão, decide impedir que Pascoal mostre para Raquel a foto comprometedora de Maria de Fátima ao lado de César. Apesar de saber que aquilo poderia abrir os olhos da amiga, ela teme aprofundar ainda mais o sofrimento de Raquel, que já vinha passando por momentos difíceis. Enquanto isso, Solange recebe, com surpresa e um tanto de desgosto, o convite de casamento de Maria de Fátima com Afonso. A notícia abala Solange, que não esperava que a união fosse acontecer tão depressa, e a faz refletir sobre a frieza e a ambição de Fátima. Em outro núcleo, Tiago passa a observar o talento de André na montaria, ficando impressionado com a habilidade do rapaz e cogitando investir nesse potencial. Já Celina enfrenta mais uma humilhação vinda de Odete, sentindo-se cada vez mais diminuída e sem forças para reagir à autoridade da sogra. Pascoal, que não se conforma em ver Maria de Fátima enganando a todos, decide agir por conta própria e mostra a fotografia dela com César para Poliana. Gilda, ao ver a repercussão, comenta que a filha de Raquel poderia até estar envolvida no atropelamento que sofreu, sugerindo que a jovem talvez seja capaz de coisas ainda piores do que todos imaginavam. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora. E também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Enquanto isso, Solange procura Sardinha para desabafar sobre seu relacionamento com Renato, contando que as coisas entre eles não vão bem e que se sente perdida em meio às incertezas do namoro. O amigo tenta aconselhá-la, mas Solange não sabe ao certo se ainda tem forças para lutar por esse amor. Em meio a tantos conflitos, Maria de Fátima protagoniza uma briga feia com César. A aliança deles, construída em bases frágeis e interesses escusos, começa a ruir quando Fátima se irrita com as cobranças e traições veladas de César. A discussão entre os dois revela o lado mais cruel de ambos, evidenciando que a relação pode não sobreviver às tensões geradas por tantas mentiras. Cansada de esconder a verdade, Gilda decide, enfim, levar a foto para Raquel, revelando tudo o que descobriu sobre Maria de Fátima e César. Raquel, ao se deparar com a imagem da filha nos braços do amante, fica em choque. A decepção é profunda e imediata, rompendo de vez qualquer resquício de confiança que ainda pudesse existir. Tomada por indignação, Raquel não hesita em acusar Maria de Fátima de ter roubado os dólares, certa de que a filha seria capaz de qualquer golpe para sustentar seus planos de ascensão social. Essa revelação promete mudar o rumo da relação entre mãe e filha, colocando Raquel diante de uma dolorosa decisão: enfrentar a verdade ou continuar sendo manipulada por Maria de Fátima. Heleninha vai enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua trajetória nos próximos capítulos. Depois de muitos altos e baixos no casamento, Ivan toma a dura decisão de colocar um ponto final na relação,
abalado pelas constantes recaídas de Heleninha no álcool. Ele não aguenta mais a rotina de brigas, decepções e promessas quebradas e resolve se afastar antes que também desmorone. Tudo começa após uma passagem de tempo na história, quando Ivan e Heleninha retornam de Roma oficialmente casados. O início parecia promissor, trazendo uma esperança de recomeço para os dois. Mas a lua de mel não dura muito. Logo, a antiga ferida de Heleninha volta a se abrir. A dependência alcoólica. Por mais que tente se controlar, ela não consegue lidar com a insegurança e a pressão, e recai no vício. Ivan, que já havia suportado muito ao longo do relacionamento, chega ao limite. Ele decide deixar a casa de Celina e encerra de vez a relação, determinado a seguir em frente, mesmo sofrendo. Para Heleninha, a notícia do divórcio cai como uma bomba. Ela não consegue aceitar o fim do relacionamento, sente-se traída, humilhada e completamente sem chão. O medo de ficar sozinha e o sentimento de fracasso a consomem. Em um gesto desesperado, ela decide seguir Ivan até Vila Isabel, onde o vê conversando tranquilamente com Raquel. A cena a destrói por dentro. A ideia de que Ivan possa seguir a vida sem ela a faz desmoronar. A partir desse momento, Heleninha entra em uma espiral de desespero. Ela desaparece sem deixar rastros, provocando pânico na família Reutemann, que tenta encontrá-la de todas as formas. Ninguém faz ideia de onde ela está. Enquanto isso, Heleninha vaga sem rumo pelas ruas, completamente perdida e vulnerável. No meio da noite encontra um desconhecido com quem divide uma garrafa de uísque barato, tentando afogar a dor na bebida. Num raro momento de lucidez, ainda que completamente debilitada, ela decide ligar para Ivan e pede ajuda, suplicando para que ele a encontre. Consegue enviar a localização, mas logo se arrepende, tomada pela vergonha e pelo medo do julgamento de todos. Desliga o celular, abandona o aparelho em uma calçada e volta a perambular, sem rumo, entregue ao próprio sofrimento. Cansada de caminhar sem destino, Heleninha acaba entrando em um hotel, atraída pelo bar. Com o dinheiro que ainda tinha, pede mais bebida e continua bebendo compulsivamente, tentando apagar da memória a imagem de Ivan com Raquel. Conforme as horas passam, seu estado se agrava. Embriagada e visivelmente fragilizada, Heleninha chama a atenção de um homem que se aproxima com intenções duvidosas. Aproveitando-se da situação, ele tenta levá-la à força para um quarto do hotel. Heleninha resiste, mas o homem não recua e chega a agredi-la. Em meio ao tumulto, Heleninha consegue se desvencilhar e volta correndo para o bar, ferida, com hematomas no rosto e nos braços. Desesperada, exige mais bebida para tentar esquecer o que acabou de acontecer. O gerente do bar, percebendo seu estado crítico, recusa-se a servir mais álcool, na tentativa de evitar uma tragédia maior. Mas Heleninha, fora de si, não aceita a negativa. É nesse momento que o caos toma conta do local. Tomada por uma fúria incontrolável, ela começa a gritar para todos ouvirem. Eu sou Heleninha Reutemann. Vocês sabem quem eu sou. A minha mãe vai destruir vocês, seus miseráveis. As pessoas se afastam, assustadas. Heleninha avança sobre mesas, derruba cadeiras, atira copos e garrafas contra a parede. Alguns clientes, curiosos e chocados, começam a filmar toda a cena com os celulares. O gerente tenta acalmá-la, mas Heleninha está completamente transtornada. Ela esmurra o balcão, chora, ri e ameaça todos ao redor, alternando surtos de raiva e de desespero. O bar rapidamente vira um campo de batalha. Copos estilhaçados pelo chão, garrafas rolando, mesas viradas. Enquanto Heleninha faz seu escândalo, a equipe de segurança do hotel é acionada. 4 seguranças tentam contê-la, mas ela resiste, gritando ainda mais alto, expondo a tragédia de sua vida para quem quisesse ouvir. Eu não tenho mais ninguém. Vocês estão me ouvindo? Eu perdi tudo. As imagens registradas pelos frequentadores viralizam em poucos minutos. Logo, as redes sociais se enchem de comentários, piadas cruéis e teorias sobre o que teria motivado o surto de Heleninha Reutemann. O nome dela vai parar nos assuntos mais comentados, transformando aquele momento trágico em mais um espetáculo de exposição pública para a família. Presos às telas, as pessoas não demonstram empatia. Apenas compartilham o vídeo, ironizando a dor de uma mulher devastada pelo fim de um casamento e por uma doença que há anos tenta superar. Quando finalmente contida pelos seguranças, Heleninha está suada, ofegante, com os cabelos em desalinho e o rosto marcado pelas lágrimas